Os recursos tecnológicos, a ciência e a adoção de hábitos saudáveis têm garantido aos brasileiros uma maior longevidade. Hoje se vive no Brasil, mas se vive mais no Brasil. Mas será que a rede de saúde está preparada para atender a todos que recorrem a ela? A tábua de mortalidade do IBGE, Instituto de Geografia e Estatística, Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que a população brasileira está vivendo mais, com uma expectativa de vida que chega aos 75 anos e 8 meses. Entre 1940 e 2016, a expectativa de vida do brasileiro aumentou 30 anos. Pesquisadores apontam os avanços da medicina e ações preventivas como os principais fatores que contribuem para essa nova realidade. Apesar disso, o Brasil ainda está abaixo da expectativa de vida de países como Japão, Itália e Suíça, que registram índices na faixa de 83 anos. Há muito para ser feito, ainda estamos longe dos avanços necessários para que uma qualidade de vida condizente com um país que se quer ser desenvolvido, especialmente na área de saneamento básico. Outra questão relevante é se a rede de saúde brasileira está preparada para absorver essa nova realidade. Quanto mais tempo as pessoas vivem, mais cuidados serão necessários através dos hospitais públicos e privados. Embora, por outro lado, a taxa de mortalidade venha caindo, segundo o IBGE, nascem todo ano, em média, 2.800.000 bebês no país. Temos milhões de pessoas vivendo por mais tempo e outros milhões de crianças nascendo. Realidade que pressiona a gestão pública nos setores de saúde e da assistência social. São seres humanos que requerem cuidados e amparo. Diante deste quadro, qual a percepção que a sociedade tem dos serviços de saúde oferecidos no país, sejam privados ou públicos? Reportagem publicada pelo jornal Estado de São Paulo traz dados reveladores e até certo ponto preocupantes sobre a forma como a população enxerga o que lhe é disponibilizado como infraestrutura e serviços de saúde. Infelizmente, a avaliação pessimista predomina. Por uma pesquisa mundial realizada pela Ipsos, 57% dos brasileiros que responderam ao questionário definiram a saúde como ruim. Outro dado que reforça o pessimismo do brasileiro na saúde está no quesito que avaliou a confiança que as pessoas têm no setor. Apenas 20% dos entrevistados afirmaram confiar que o sistema de saúde do país oferece o melhor tratamento. A média de confiança em outros países que participaram do estudo ficou no dobro da estabelecida no Brasil, 40%. A percepção do brasileiro na saúde do país fica ainda pior. Quando questionados se acreditam receber todos os cuidados médicos que necessitam, 7 em cada 10 brasileiros acreditam que o que recebem está abaixo do que realmente precisam. O estudo do Ipsos também confirma a desigualdade social e a ampla dependência dos brasileiros pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. 74% dos pesquisados concordaram com a afirmação de que, entre aspas, muitas pessoas não podem pagar por bons cuidados de saúde, fecha aspas. Para reforçar esse cenário, quase 7 entre 10 brasileiros, para ser preciso, 66%, acreditam que o país não oferece o mesmo padrão de serviço para todos. Dos maiores problemas da saúde apontados na pesquisa, um item especial chama muito a atenção. Para 26%, ou seja,
Quase 3 em cada 10 pessoas apontam a burocracia como um grave problema da rede de saúde brasileira. Não é admissível que, com tanta tecnologia, a gente ainda assista à vida sendo perdida por excesso de burocracia. Os brasileiros têm razão. É sempre uma luta, por exemplo, ter um simples exame autorizado. Isso vale para quem paga a rede privada e para quem usa saúde gratuita. Na avaliação quanto à dificuldade de acesso ao tratamento ou às longas filas de esperas por consultas, exames e procedimentos, vemos que a gigantesca imagem negativa que se tem da saúde está na burocracia, na lentidão dos processos, na gestão equivocada dos programas e instituições. Segundo o Ministério da Saúde, 160 milhões de brasileiros são atendidos exclusivamente pela rede pública, com 1,4 bilhão de consultas e atendimentos médicos. De acordo ainda com os dados divulgados recentemente pelo IBGE, a população brasileira atual passa de 208 milhões e 490 mil habitantes, com os brasileiros vivendo em média 30 anos a mais hoje do que na década de 40 e com as mais de 2 milhões e 800 mil crianças que nascem por ano, temos que trabalhar muito para oferecer serviços de saúde capazes de atender o povo brasileiro com melhora na percepção que cada um tem da rede de saúde do país. Deveríamos estar assistindo a um grande esforço para avaliação. Deveríamos estar assistindo um grande esforço para a ampliação da rede de atendimento. No entanto, o que vemos é o contrário. Hospitais particulares que atendem o SUS estão sendo fechados. Muitos leitos perdidos por todo o país. As santas casas vivem penúria. Observem que o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde do próprio Ministério da Saúde confirma que entre 2010 e 2018, o Brasil perdeu 34 mil leitos hospitalares que atendem pela rede pública. Em 2010, o Brasil tinha 336.842 leitos de internação para uso exclusivo do SUS. Em março deste ano, são apenas 302.524 leitos. Isso significa que, por ano, mais de 4.200 leitos de hospital são desativados. Se fizermos a conta por dia, o estado alarmante dessa situação fica ainda mais evidente. São quase 12 leitos de hospitais fechados a cada dia, apenas na rede pública. O quadro não é diferente na rede de hospitais privados. De acordo com o relatório, o cenário de hospitais no Brasil, publicado este ano pela Federação Brasileira dos Hospitais e pela Confederação Nacional de Saúde, considerando unicamente os leitos particulares em hospitais privados. Entre os anos de 2010 e 2017, há um saldo negativo entre leitos abertos e fechados de 30.585. Isso mostra que a rede exclusivamente particular, cerca de 4.300 leitos a menos por ano. Voltamos aos hospitais que prestam atendimento gratuito contratados, que são pelo SUS. Essas instituições vivem de pires na mão, suas contas não fecham. A Confederação das Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas afirma que a dívida de 2.100 instituições existentes no país, muitas delas de existência centenária, chega a 21 bilhões. Reafirmo, 21 bilhões. Esses hospitais não podem deixar de atender a população e acabam se endividando. E por que as santas casas e hospitais filantrópicos estão no vermelho? Principalmente porque o valor que o SUS paga não cobre os custos de procedimentos
especialmente nos atendimentos de média e baixa complexidade, exatamente onde ocorre a maioria dos atendimentos. Uma comparação divulgada no ano passado pelo CMB revela que a defasagem da tabela do Sistema Único de Saúde, SUS, é um grande problema a ser enfrentado para que as entidades que atendem a população mais carente, mais humilde, possam sobreviver. A última vez que a tabela do SUS teve um reajuste considerável foi em 1994, melhorando o seu rendimento em 93%, enquanto o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, chegou a quase 413% no mesmo período. Ou seja, o custo de vida subiu mais de 4 vezes que o valor que o SUS paga pelos procedimentos nos hospitais. Partindo por finalmente, presidência, portanto, é preciso reagir. Passou a hora de acontecer um amplo trabalho para melhorar a estrutura de atendimento à saúde nesse país. Ao finalizar, deixo aqui um apelo ao próximo governante, que estou convencido de que será o Jair Bolsonaro. Um apelo como cidadão e um conselho como parlamentar, que mesmo em fim de mandato, segue lutando por um país mais desenvolvido e mais justo. Olhe e haja firmemente para mudar a triste realidade de milhões de cidadãos e cidadãs que dependem de uma política pública de saúde que atenda, que cuide e que cure verdadeiramente.